Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um podcast, sempre com um convidado especial. E hoje eu recebo aqui o empresário jovem, empreendedor que está aí cheio de ideias e muito comentado no município Marajoara de Breves. Eu falo aqui com Adriano Sarjas. Adriano, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. A gente tem ouvido falar muito de ti. Explica aí um pouco de onde vem toda essa tua fama aí. Assim, Jorge, primeiramente quero agradecer pelo convite, estar aqui hoje participando do podcast. Podcast esse que vários municípios, vários paraenses acompanham e dizer da nossa felicidade hoje de também estar um pouco divulgando para parte dos nossos projetos. Hoje nosso grupo é lá de Breves, na Ilha do Marajó, trabalhamos no ramo de loja de material de construção, no varejo de material de construção e também na parte do agronegócio. E hoje a gente está com um projeto empresarial lá em Breves de uma indústria, que é onde a gente vai produzir o forro PVC, que é usado na construção civil, os tubos de PVC também, que é usado na construção civil. Não existe esse tipo de indústria naquela região, Não, né? não existe. E também a gente vai fabricar prego, argamassa também. Hoje a nossa indústria ela já está 90% finalizada. Os equipamentos estão na região sul do Brasil. E a gente está na parte a parte elétrica, onde tem que montar a questão de transformador, aquela coisa toda. Eu acredito que até mês que vem, no máximo em maio, a gente vai estar já inaugurando. Qual a expectativa ali de geração de emprego? Nós iremos iniciar com 100 empregos direto, mas a expectativa final é de 200 empregos. E isso, uma indústria, todo mundo sabe que, além dos empregos indiretos, né? Sim. Acaba aquecendo a economia do município e dos municípios ao entorno, né? E isso multiplica aí, né, o número de indiretos, né? Com Empregos certeza. indiretos. Essa questão de empregos indiretos é preciso fazer um estudo para a gente poder falar com mais propriedades a quantidade de empregos diretos que vão ser gerados também. Breves, eu sempre falo que é uma cidade bilionária em recursos, porque durante 4 anos de uma gestão, ela recebe mais de quase 2,5 bilhões de recursos. Porém, o grande problema ali, não só de Breves, mas de cidades vizinhas que fazem parte ali do Estreito de Breves, é a fuga de capital. Hoje, praticamente tudo que é consumido em Breves vem de outras regiões do Pará, do Brasil, e o comércio acaba sendo afetado de uma certa forma. Eu sempre falo o seguinte, que hoje a nossa farinha de mandioca, que a gente consome junto com o açaí, com aquele charque frito, está vindo do estado do Paraná. Égua. Está vindo do estado do Paraná. E chega de carreta aqui nos portos e vai embora para Breves. Lá o quilo da farinha está R$8. Desses R$8, R$6 vai para o Paraná. E fica só R$2 lá em Breves. E a produção de farinha não é uma coisa tão complexa, né? Que tu precisa de um polo industrial, Então, né? assim, tem uma localidade... É plantar a macaxeira, botar ela para amolecer e depois, né? Sim, Breves tem a produção de farinha, mas o produtor ele não consegue alavancar essa produção, porque ele ainda está fazendo farinha como fazia 100 anos atrás. E hoje não se tem uma contrapartida municipal, tanto do estado quanto menos federal, para esse agricultor se modernizar. Muito menos municipal, né? Muito menos municipal. A gente ainda estão produzindo como se produzia 100 anos atrás. De forma extremamente artesanal, De né? forma extremamente artesanal. Hoje, até mesmo os tratores que foram destinados para a agricultura no município estão com desvio de finalidade, fazendo a coleta de lixo na cidade. E o agricultor precisa desse instrumento e não tem. Além da abertura e limpeza das vicinais, né? Com certeza. Então, assim, só para a gente entender, tu és um empresário que tem já um pé dentro do agronegócio, né? Dentro da questão da produção rural, e está expandindo os teus negócios agora para uma indústria, né? Uma indústria de material de construção, correto? Que é uma coisa que não tem lá, que vai gerar
Sim. aí um número considerável de empregos. Outro dia eu estava chegando lá na obra, na indústria, e a pessoa me perguntou: "Mas como é que tu vai fazer se aqui não tem matéria-prima, esses produtos?" Eu falei: olha, lá em Alvorada, no Rio Grande do Sul, também não tem. Em São Paulo não tem. Em Goiânia, que tem um polo produtor nesse setor, também não tem. Vem de fora do Brasil. Então por que a gente não pode produzir também aqui em Breves? Porque eu sempre falo que o Marajó é o pior IDH do Brasil. Isso não é segredo. Mas se Deus escolheu a gente nascer lá em Breves, na Ilha do Marajó, é porque ele tem um propósito na vida de cada um, né? E o meu propósito é transformar a vida das pessoas através da geração de emprego e renda, que é o que precisa de fato ali. A gente está vendo aí o Marajó sendo comentado no Brasil, no mundo, né? Após a exposição aí, nova exposição, digamos assim, das mazelas que são históricas, né? Sim. Através do clipe lá, da música daquela menina lá, da cantora gospel, né? O que tu, como marajoara de Breves, que é um dos municípios, digamos assim, também, né, com muitas dificuldades em vários segmentos, como é que tu observa essa exposição midiática aí do Marajó? O grande problema do Marajó é socioeconômico. Por quê? Lá atrás teve o ciclo da borracha. Foi quando meu avô chegou de Portugal, se instalou ali na vila de Corcovado. Acabou o ciclo da borracha com... Ele trabalhou com borracha? Trabalhou e veio para... Meu avô veio para trabalhar como gerente na vila de Corcovado. Veio de Portugal, desceu ali. Então meteu a mão na seringa mesmo, né? Sim, e acabou o ciclo da borracha, muitos ficaram por lá por Breves, e se iniciou ali um ciclo do arroz de várzea. Porém, com a madeira em alta nos Estados Unidos, muitas empresas como a Georgia Pacific, que é a Robertson Madeiras, que atua até hoje, começaram a importar da região de Breves a madeira, porque hoje, nos Estados Unidos, a maioria das casas é construída de madeira, justamente por aquela questão de furacão, que é mais fácil reconstruir mais rápido as casas. Então, teve uma grande exportação, que durou em torno de 30 anos. Até meados dos anos 2008, Breves tinha 10 mil empregos, direto. E automaticamente essas indústrias não se adequaram com a legislação devido a questões ambientais do clima, que foi uma pressão mundial, né? Assim, e ainda é até hoje. Então ali já começou a se encerrar o ciclo da madeira. E não se começou a trabalhar novos ciclos. Tem o ciclo do açaí hoje. É preciso a gente, acima de tudo, trabalhar a questão do ciclo do açaí, que é o qual a gente está fazendo investimento também hoje. A nossa indústria, ela vai também produzir mangueira de irrigação, que é onde numa produção de açaí irrigado é o que mais leva. É muito necessário, o açaí precisa de muita água. E o açaí pode ser uma saída importante para o Marajó. Haja vista, a China, a Índia começaram a consumir o açaí. É por isso que hoje a gente vê alguns vídeos, o açaí deu R$1.000 uma saca, porque A procura está grande. a exportação está sendo grande. Hoje a gente vai em outros lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo está consumindo açaí. A pessoa toma para ir para academia, toma, né, para Isso. misturado com um de coisa, a gente não entende, mas é um outro uso, né, o mesmo. Então, com essa quantidade de desemprego, quem sofreu bastante foi o ribeirinho. O ribeirinho sofre bastante com a questão socioeconômica. E esse problema da exploração sexual existe, é na zona rural. Claro que tem muita notícia que já teve aí que não condiz. Então, Tem um sensacionalismo também, sensacionalismo, né? inclusive. Mas existe o problema sim, Claro, como existe em qualquer lugar onde a miséria impera, né? com certeza. Você tem lugares muito... E hoje só não está maior porque no primeiro mandato do governador Helder, ele inaugurou a questão da base fluvial de Antônio Lemos, onde é uma base hoje de fiscalização que é bastante atuante.
Tem o policiamento, né? policiamento, porque ali no Estreito de Breves passa várias embarcações de Manaus, que vai para Macapá, até mesmo De para outros fora do países, Brasil, né? de outros países. E com essa base ali instalada já amenizou bastante. Mas, claro, o Estado em si, ele precisa olhar com maior carinho para políticas públicas acima de tudo. O governador Helder também colocou a questão dos incentivos fiscais de ICMS para as operações como a nossa que estão se instalando no Marajó. Porém, na época do governo passado do presidente Bolsonaro, ele não teve aquela contrapartida federal também. Poderia ter ajudado mais, né? Nesse negócio de criar uma espécie de uma zona franca ali, né? Uma zona de área de livre comércio. Para fomentar A geração o empreendimento, né? E o empreendimento ter emprego, né? Para Renda. fomentar a geração de emprego. Mas ali se discutiu naquele momento a questão da criação da Zona Franca. Porém, o presidente não teve a reeleição e agora a gente está no outro governo, né? Que eu acho que esse debate precisa ser ampliado. Eu acho que acabou ajudando a acelerar algumas coisas também, né? Essa repercussão aí, ela atrapalha porque tem algumas coisas que não são daquele jeito, por isso que tem investigações, inclusive, Com certeza. de fake news, mas existem problemas, obviamente, seculares ali para serem resolvidos, né? O problema existe hoje, isso é fato. Porém, a oposição do atual governo do Estado acaba, de certa forma, surfando já nessa onda, né? Que criando esse tal sensacionalismo. Mas, claro, que não é um problema que não deve ser menosprezado, acima de tudo, sem combatido. E, Adriano, tu estás também aparecendo aí, e um dos motivos de eu te convidar aqui é sobre isso. Tu apareces aí em algumas pesquisas encomendadas como um novo nome para uma disputa eleitoral agora em outubro, né? A prefeito, né? Teu nome tu estás no pódio aqui, né? Me explica aí como é que tu observa essa lembrança do teu nome, esse burburinho que tem em torno da tua candidatura. Existe em breves aí um predomínio de famílias muito poderosas, né? Como é que tu aparece no meio desse cenário aí? Na verdade, hoje a gente está conduzindo também esse processo político como pré-candidato lá, por não aceitar a maneira que está sendo administrada a nossa cidade. Nós já vamos para 30 anos, onde só praticamente 2 ou 3 famílias conduziram o nosso município e não teve grandes avanços. Principalmente não se preocuparam em criar um plano de impedimento dessa fuga de capital. Apenas ali aquela questão do curral eleitoral, A velha política. a velha política. A gente já vai para o município com mais de 15 anos que não se tem concurso público. E unicamente para manter o curral eleitoral e tentar se manter no poder. E eu sempre gosto de falar para eles que eu nasci e me criei em Breves. E que eu não faço parte dessas tais famílias tradicionais que hoje governam o nosso município. Porém, eu sou da família do João, do Pedro, da Maria. Eu sou da família Breves. E uma das grandes situações é que as famílias tais tradicionais de Breves, na cabeça deles só pode ser empresário, vereador, prefeito. Quem é dessas famílias tradicionais? Isso a gente não tem que aceitar. O que eu não posso concordar é que a gente já vai para 30 anos que só essas famílias governaram o município. 30 anos, né? 30 anos. De revezamento. De revezamento. Então a gente está vindo para tentar mudar essa realidade que hoje está estabelecida lá. E levando, obviamente, condições, né, da população se desenvolver, não só essas famílias, né? Com certeza, porque hoje mais de um número muito elevado de pessoas passam fome hoje, todos os dias lá em Breves. Quando a pessoa toma café, ela não almoça, ela só janta, às vezes ela só janta, por falta de emprego. Acaba que a falta de indústria, a falta de um comércio forte, a falta desses incentivos para que haja emprego, torna a prefeitura um cabide de emprego
e o principal empregador do município, né? Tu, como empresário, como empreendedor, levando agora uma indústria, obviamente pode ser visto como uma alternativa, porque mesmo sem estar sentado na cadeira de prefeito, tu já estás trazendo benefícios para a cidade, né? Justamente, né? A gente tem os nossos projetos empresariais que beneficiam toda a população através da geração de emprego. E isso aí as pessoas acabam sempre notando, de certa forma, o nosso posicionamento. Mas eu acredito que, acima de tudo, o grande problema não só de Breves, mas de todo o Marajó é a fuga de capital. Entendeu? Porque praticamente tudo o Marajó está consumido de fora. E não está se pensando em como ter essa... Que seria através do fomento, né, da economia local com as suas potencialidades. Pelo que haja uma área de livre comércio hoje, lá em Breves ou em outra cidade do Marajó, não se tem uma demanda necessária de indústria. Porque, vamos um exemplo específico aqui hoje. Santana, no Amapá, é uma área de livre comércio. E se você for verificar, não tem nem 10 indústrias, mas 5 ali se instalaram. Então, qual é a diferença de Santana para Breves? Claro que o governo do estado hoje está verificando a questão, já está em pauta a questão de um polo industrial lá na cidade de Breves, mas aí eu te pergunto, tudo bem, existe demanda suficiente de indústria para se instalar nesse polo industrial? Acredito que não tenha tanta demanda assim. O que tem, na verdade, que já vem do governo do ex-prefeito, é um discurso político em cima desse polo industrial, que se arrasta aí, já está sendo findado mais uma gestão do atual gestor, e a gente não vê grande avanço nisso. Ou seja, promessa de campanha não realizada, né? Com promessa de campanha não realizada. E além desse problema, Breves, por incrível que pareça, é cercada por rio. Nós temos um problema de água lá. A gente está agora prevista a inauguração do microsistema de água da Cozampa, porém essa mesma obra já se arrasta aí por mais de 10 anos que não é finalizada. Por 10 anos. E nós estamos falando não é colocar aquelas caixas d'água da Cozampa, é colocar uma caixa de 5 mil litros, né? É o sistema de tratamento, onde eles vão puxar água do próprio rio, né? Tratar. Isso é tão caro assim, que não possa ser realizado. A obra está orçada em 20 milhões, né? Já dava para ter feito, né? Se tem quantos bilhões que tem em 4 anos, a prefeitura arrecada? Não, esse recurso é do governo do estado. Eu estou dizendo que porque os municípios, eles possuem também seus sistemas de abastecimento, coleta, alguns têm tratamento de esgoto, com recursos próprios, inclusive. Aqui mesmo eu já entrevistei prefeitos que falaram sobre isso, já entrevistei deputados que destinam emendas para que as prefeituras possam fazer isso. Então, independente da questão do governo do estado, eu falo do município. O município poderia ter... Já poderia ter resolvido. Como eu sempre falo, Breves é uma cidade bilionária em recursos, mas é pobre em gestão. Tem muitos municípios no Brasil, dos mais de 5.500 municípios, que existe uma nova classe política surgindo. O pessoal da ciência política aí vai me entender, né? Que são os outsiders, né? Ou seja, pessoas que não são da política, nunca foram políticos, como tu, né? Tu nunca foste político, né? Participou de alguma campanha eleitoral? Já participei, mas tu nunca foste... Né? Pois é, nunca disputou como político profissional, digamos assim. E esses outsiders, eles entram na política por conta de um apelo da sua base, dos seus amigos, seus parceiros, que identificam que o cara tem uma visão empreendedora, uma visão de mundo, né, olhos de lince, né, de águia, e com essa visão consegue desenvolver seu negócio de forma a obter sucesso. Então, se o cara sabe administrar suas empresas, sabe obter sucesso na sua vida empresarial, ele também daria um bom gestor, ele daria um bom administrador público, já que ele é um bom administrador empresarial, né? Então, talvez seja isso, essa visualização das pessoas do teu desempenho enquanto empresário, não é isso? Com certeza. Porque o que acontece?
as pessoas que pensaram basicamente em si, não pensaram no coletivo. Então, hoje, na cidade de Brevas, eu tenho uma loja de material de construção, né, que é o comércio. Tenho amigos que têm supermercado, que têm loja. Então, se a gente não pensar hoje na forma de administrar nossa cidade, o que vai acontecer? A cidade vai começar a encolher. Os próprios recursos que estão vindo hoje também vão começar a diminuir. Por quê? O que está acontecendo é uma migração de pessoas. Muitos jovens que não têm oportunidade hoje estão indo procurar emprego lá em Santa Catarina. O índice de suicídio hoje na nossa cidade é alto porque o jovem não tem como conseguir um emprego e ele quer ter o dinheiro dele, ele não consegue. Então isso acaba deixando ele em depressão. Só no último ano, Isso é grave, né, cara? mais de 10 jovens que eu conheço se suicidaram na cidade de... Quando? Mais de 10 Em que período? em um ano. Caramba. Porque muito se deve a isso. Não é porque é por causa disso, aquilo, não. O jovem quer oportunidade, hoje ele não tem. Então, se hoje eu estou trazendo essa indústria para a cidade de Brevas, é porque eu já não vejo, eu não consigo e ver os meus amigos indo embora para Santa Catarina trabalhar naqueles empregos lá que ninguém quer. Tu acredita que tem uma amiga... Que ninguém vai para lá ser engenheiro, né, parceiro? Que uma amiga minha foi para lá trabalhar, ela falou que ela trabalhava com maquiagem, mas ela era na funerária de lá. Ou seja, preparando os corpos para serem enterrados, serem velados e depois enterrados. É um emprego que ninguém quer, mas para ela tá bem, que ela tá ganhando. Tá, pelo menos tem um emprego que aqui não tinha, né? Justamente. Então hoje tem um curral eleitoral? Tem, lá em Breves. Mas porém, as pessoas que estão fora desse curral é 5 vezes mais. E elas querem também uma oportunidade. E nós somos candidatos justamente para dar essa oportunidade através de um concurso público. Eu tenho que te fazer essa pergunta porque aqui quem senta aqui sabe que está no Podercast e vai ser perguntado sobre isso. Vamos lá falar o português claro. Hoje lá em Breves existe o prefeito, o atual prefeito, que é o Charão, que é prefeito do MDB, né, que é o partido do governador. E na disputa com ele lá, historicamente, nesses 30 anos que tu falaste, está o deputado Lute Rebelo, que é de uma família tradicional, de empresários aí da navegação, né? Tiveram... Vira e mexe, tem uma embarcação que naufraga, acontece alguma coisa, né? O pessoal denuncia que tem alguns problemas de manutenção, não é bem cuidado, enfim, não sou eu que estou dizendo, tá? A imprensa aí divulga muito isso, né? Às vezes alguns acidentes fatais, outros não. E tu entras dentro desse processo com uma espécie de uma terceira via, né? E como é que tu achas que isso vai lidar? O governador está dizendo que quer eleger 100 prefeitos, né? Não necessariamente são 100 prefeitos do MDB também, né? Tem isso, né? Tu, como empresário, trazendo aí uma perspectiva de abordar novas formas de administrar e de fazer política, obviamente deve estar sendo bem cobiçado pelos partidos, né? Como é que tu está trabalhando isso? É tipo assim, hoje a gente tem a nossa campanha, já pré-campanha. Hoje nós temos a nossa pré-campanha, onde tem pessoas que estão tomando conta disso e é uma coisa que está ganhando força, a gente está conseguindo avançar. Está tendo uma mobilização social. E assim, o que eu posso te dizer é que eu não tenho nada contra a pessoa do atual prefeito, nem também contra a pessoa do deputado Lute, que é candidato. Sim. Mas eu não aceito a forma que o atual prefeito faz a gestão dele. Como eu te falei, a gente já vai ele já vai para o 4º mandato, que não se teve grandes avanços na nossa cidade com a questão da geração de emprego. Porque o que o povo quer? Ele não quer apenas a cesta básica ali, que na semana que vem acaba. E o que adianta de ter a rua dele asfaltada se ele está passando fome? Eu acho que o povo, todo mundo lá em Breves quer emprego, quer uma oportunidade. E a gente precisa atrair as indústrias para a nossa cidade, de alguma forma. Se o meu projeto dando certo e outro empresário ver que a gente teve sucesso e ele trazer algo que vai gerar emprego, eu acho que para mim tudo isso já valeu a pena. Acima de tudo. Breves é um município
Distante aqui para quem vai de barco são quantas horas mesmo? Em torno de 12 a 13 horas de viagem. Tá lá. E um dos grandes problemas é a logística, acima de tudo. Mas como eu estou instalando uma indústria, a gente vai ficar entre Belém, Santarém e Acalha-Norte. O nosso consumidor desse produto vai ser o comerciante do Baixo Amazonas, de Santarém, da Acalha-Norte e também daqui da região metropolitana. Adriano, vamos falar um pouco agora do Adriano mais político, que tu tens falado muito do empresário, mas é importante a gente discutir aqui o que tu tem de apresentar, o que tu estás apresentando enquanto pré-candidato, né? Como é que tu pensas em resolver um problema que é crônico, além da questão da falta de emprego, a questão da saúde, né? Nós sabemos que os municípios do Pará como um todo, sobretudo no Marajó, não possuem hospitais de alta complexidade, não possuem nem aqueles postinhos de saúde, né? Aquelas UBSs, né? Sobretudo na zona rural. Como é que tu pensas em trazer melhorias para isso, caso tu seja eleito prefeito? Um dos grandes problemas de Breves hoje, acima de tudo, como eu falei, é a logística, né? Essa logística, porque é um município muito extenso na zona rural. E o acesso ele não se dá por estrada. Ou é por barco, ou é por lancha rápida. Hoje, a gente adquiriu algumas propriedades no interior lá de Breves, em locais bem distantes, onde a nossa empresa está fazendo de ponto, né? Nós também adquirimos uma aeronave para a nossa indústria, que é justamente para trazer o empresário daqui de Breves e chegar em Breves de No caso de outros municípios, de Belém, por exemplo. O empresário vai conhecer o nosso produto e vai voltar, não vai gastar 3 horas de tempo. E também a gente vai estender isso para ajudar alguns ribeirinhos, como? Através de resgate aéreo. Porque se nós que temos menos dinheiro que uma prefeitura que recebe 2 bilhões e 300 milhões, a gente vai ter um helicóptero e vai construir esses helipontos, por que a prefeitura de Breves, que recebe todo esse valor, não pode construir também, não pode ter um agrupamento aéreo municipal de resgate? Que faz toda a diferença num lugar que, com as dimensões. Porque né? tem localidade que, se a pessoa sofrer uma picada de cobra, um acidente ou um infarto, para chegar de lancha é 8 horas. Caramba. E para chegar de barco é 17. Com helicóptero a gente consegue o deslocamento de 20 minutos. Que pode salvar vidas, né? Pode salvar vidas, justamente. Que na hora do sufoco ali, da gravidade, né? Alguns minutos são E a gente presencia isso decisivos, lá. né? E a gente presencia muito isso lá, porque o helicóptero do governo do estado sempre vai fazer resgate no hospital regional que tem lá em Breves. A situação na saúde em Breves só não é pior por causa que já existe o hospital regional. Implementado pelo ex-governador. O governador Simão Jatene, na época, inaugurado pela governadora Ana Júlia. Muito bem. E hoje atende não somente Breves, né? Atende todas as cidades ali da região, como Bagre, Curralinho, Portel. Mas mesmo assim, ainda não. A saúde municipal ela é muito complexa. O morador de Breves hoje reclama bastante, porque antes tinha o hospital municipal e tinha a emergência municipal. Aí o que fizeram? Fizeram uma UPA, onde não fizeram um estudo local da UPA. E a UPA fica do outro lado da cidade, sendo que a maioria da população da zona urbana mora para cá. Dificultando, então, a vida do cara. Dificultando. Pô, mas não tinha um terreno que ficasse mais próximo? Pois é, não fizeram esse estudo, apenas construíram a UPA no primeiro terreno que eles acharam. Então, quem mora num bairro chamado Cidade Nova 2, Cidade Nova, tem que atravessar a cidade. Se a pessoa tiver um rio lá... Para quem está ouvindo aí, sabe a dificuldade, né? E uma das nossas propostas, futuramente, na nossa campanha, uma proposta como pré-candidato, é a construção de um pronto-socorro municipal no bairro da Cidade Nova, de média complexidade, para fazer o primeiro atendimento ali para quem precisar. Claro que é uma proposta que a gente ainda está estudando, de fato, se existe a possibilidade.
de se criar isso. Até porque depende também de uma ajuda de aportes, tanto federal quanto estadual, né? E, então, tudo isso aí a gente está estudando para a gente poder colocar como uma das nossas propostas na nossa campanha. Entendi. Então, o prefeito e o Lute podem esperar um pré-candidato que, mesmo não tendo nada contra a pessoa deles, obviamente, mas vai enfrentar esse debate, vai fazer esse debate, né? A gente vai enfrentar, com certeza. Como eu sempre falo, a gente é candidato por não aceitar tudo que está estabelecido hoje lá no nosso município. Agora me diz uma coisa, Adriano, tu tens aí uma experiência dentro dessa área empresarial e sabe também que não é simples essa execução de novas ideias, de uma nova política, enfrentando, né, uma força política forte, que como todos os adversários têm, né? Obviamente que nós não estamos querendo discutir aqui a tua estratégia, né? Não é isso. Mas tu deve estar recebendo muito apoio de quem não usufrui, digamos assim, de emprego na prefeitura, então de cargo, assim, entre as empresas do outro adversário. Porque, se a gente for pensar, existe a turma que está sentada aqui na mesa do banquete, né, já está sentada, e que são vereadores, né, empresários e tal, mas tem uma turma que quer sentar também e não tem essa oportunidade. Tu observa que tu está sendo um catalisador desse tipo de apoio? Jorge, é assim, hoje lá no município de Breves, para cada emprego da prefeitura, tem 10 querendo essa vaga. E é com esses 10 que a gente está conversando, e que esses 10 que vêm atrás da gente para participar de uma campanha coletiva. Porque querem também, né, se sentir atendidos, né? Sim, com certeza. Existe isso. Isso é um negócio, infelizmente, é a realidade. Entende? E a realidade não era para ser assim, porque a gente precisa dar oportunidade para todos através de concurso, para aquele jovem que se formou na universidade, não tem perspectiva de conseguir um emprego porque ele não gosta de ficar babando para político. E a gente quer dar uma oportunidade para esse jovem. Para quê? Para ele estudar e passar no concurso. Ou então, se ele não passar, ele vai ficar com aquele objetivo: no ano que vem vai ter concurso. Eu vou estudar e vou continuar até eu conseguir passar. É essas pessoas que precisam ter oportunidade. E é essas pessoas que passam dificuldade para se formar numa universidade particular, privada, com a esperança de se formar e poder ter o seu salário digno, como professor, como técnico, como enfermeiro, técnico de enfermagem, mas simplesmente não tem, porque não tem a famosa peixada que existe. Porque se... O QI, né? O QI, de quem indica, entendeu? Eu acho que essa história tem que mudar, a gente precisa acabar com esse curral eleitoral que foi estabelecido aí durante esse período aí de década, de 20, estamos chegando já em 30 anos praticamente. E hoje, assim, vamos falar um pouco dos números lá de breve, né? Porque quer saber se tu tens informação para ser prefeito, né? Que é uma coisa que a gente aperta aqui também, quem senta aí nessa tua cadeira. Hoje, a rede bancária de Breves, nós sabemos que no Pará, né, muitos municípios não têm nenhuma agência. Outro dia eu conversei com o prefeito de Peixe-Boa, esteve aqui o Neto, prefeito mais jovem do estado, e ele estava, né, festejando a ida que ele levou, articulou, da primeira agência bancária, né? Primeira agência lotérica. Então, assim, né? Lá em Breves é um município maior, obviamente, uma população maior, mas como é que está? Como é que o município está servido de agência bancária, universidades, escolas de ensino médio? Tu tens esse mapeamento? É assim, Breves se tornou uma cidade polo, né? Ali da região. Mas isso se deu lá pela década de 70. Inclusive, eu converso com bastante pessoas desse movimento, Esse período. que eram pessoas jovens, que assim como eu, decidiram criar um movimento de atrair, acima de tudo, os órgãos do Estado para ali. Então, o primeiro que eles atraíram foi a questão da Cefa, né, que o polo é ali. Atraíram também a questão da Receita Federal. E assim foi caminhando. Até porque ali o Estreito de Breves, né, passa muita mercadoria por lá, né? Também. Então, houve esse movimento para trazer os órgãos do Estado para ali, para Breves.
E juntamente com esse movimento veio também a questão da rede bancária, como a agência do Banco do Brasil, Banpará, breve já teve Banco da Amazônia e hoje não tem, mas também teve a questão da Caixa Econômica, que se criou e hoje a questão da rede bancária é bastante grande, tem o Banco Bradesco também. Ou seja, a iniciativa privada está presente. O que está precisando de breves hoje? Acima de tudo, bancos que venham fazer fomento, acima de tudo, para os agricultores, Na produção, né? para o pequeno e para o grande empreendedor, para poder se ter um arranque na economia. Eles não trabalham com linha de crédito. Não trabalham acima de tudo com linha de crédito. E acima de tudo, não é apenas trazer o banco, porque hoje se a gente se criar um movimento para levar uma agência do Banco da Amazônia para lá, ele vai ter muita dificuldade, por quê? Com a questão da regularização fundiária. O ribeirinho diz que ele é dono daquela terra, mas ele não tem um ITR, não tem um CCIR, muito menos uma escritura pública em cartório naquela terra, que ele é apenas um poceiro. Às vezes ele está morando numa terra que tem um outro dono que mora lá no sul do Brasil. E ele nem sabe que aquela terra... E a falta da regularização fundiária aqui no estado é uma coisa, né? É justamente sofrível, né? Um grande problema lá é esse. Então, como é que o banco vai dar um crédito a uma pessoa, um crédito... Sem nenhum tipo de documento. Entendeu? E não tem nenhum tipo de garantia para dar. Então, justamente, se freia muito nisso. Eu acho que a gente vai ter bastante trabalho para regularizar isso tudo, para criar uma saída para isso. E isso requer de pessoa habilidosa para poder ter relação com o governo estadual, com o governo federal, com deputados, né? Eu soube que tu andou rodando aqui, fazendo uma espécie, um rolezinho, como a gente chama aqui, né? Mas não é fazendo turismo. Tu estás conversando aí com deputados federais, estaduais, né? A gente tem um grande diálogo com o senador, com deputados estaduais, federais em si, que vão ser parceiros nossos também nessa nova empreitada aí. Ou seja, tu não tá entrando para brincar, tu tá entrando mesmo, né? Tô percebendo que essa tua voz mansa, esse teu jeito aqui, mas é para jogar valendo, não é isso? É, justamente. A gente vai para cima mesmo. E como eu falei, eu não tenho nada contra o atual gestor, mas eu sou contra a forma dele fazer gestão. Nos últimos 3 anos, você acredita que uma única pessoa assumiu 5 secretarias? Como assim? Ele era secretário de 5 secretarias. Uma pessoa só? Uma pessoa só. Então é simultaneamente? Simultaneamente. Ele era secretário de quê? Fala aí. Finanças, administração, secretaria de obras e várias secretarias. Mas ele só recebia um salário, né? De uma. Só de uma. Então por aí tu vê que humanamente é impossível fazer gestão desse jeito. Mas por que essa concentração de poder? É falta de grupo, é falta de confiança? Eu acredito que seja falta de confiança. Não dá pra gente saber certo. Claro, tu não fazes parte da gestão, né? E humanamente é impossível uma única pessoa assumir 5 secretarias, mas aconteceu. É impressionante, né? Quantos vereadores tem em breve, Adriano? São 17 hoje. Todos eles são aliados do prefeito? Na verdade, são 12, né? Que são de fato aliados hoje do atual prefeito. E aquela situação. Os 8-5 são do... Estão meio que na oposição, conversa com a gente, conversa com ele. Mas que o que tem mesmo é 12 na base do governo hoje. Que deve estar bem aquinhoado, né? Porque vereador de base tem seus empregos, tem seus espaços na prefeitura. Com certeza, tem as suas negociatas falando. Regalias também, né? Com certeza. E o que tu pretendes, para atrair essa classe política para o teu lado, o que tu pretendes trabalhar ou, em tese, oferecer? Ou tu não tens essa perspectiva? Tu não está trabalhando com essa forma de fazer política? A nossa intenção, na verdade, é começar a conduzir o processo. E lá na frente a gente pode estar sentando para verificar o espaço para cada um. Mas, claro, a gente quer fazer uma gestão, acima de tudo, com técnica. Porque não adianta só estar aqui a secretaria, mas coloca alguém que é formado em pedagogia, aí assume uma secretaria da pesca. O cara é formado em enfermagem, assume a agricultura. Aí a pessoa, às vezes, é formada em área diferente, mas
por questão de confiança, ali assume uma secretaria. Ou seja, o critério não é técnico, ele é político, ele é porque o cara ajudou, é filho do vereador, é o filho de um patrocinador da campanha. A pessoa é professor formado em pedagogia e ela vai assumir uma secretaria de agricultura. Ah, lógico que não vai sair trabalho nenhum dali, né? Só trabalho, né? Eu acho que é importante te colocar na secretaria, mesmo que haja negociações, pessoas com perfil técnico de cada secretaria. Olha, eu estou muito satisfeito aqui de ter te conhecido, né? Ter abordado essa questão de breves. Eu estive em breves ali por volta de 2009 e conheci a cidade. Tem uma orla bonita, né? Uma chegada bonita, com aquele, né? Aquele letreiro, né? E hoje a orla está aí há 10 anos que está em reforma. É mesmo, né? Nunca termina essa orla. Mas é a expansão dela ou é aquele pedacinho ali? Não, é a expansão, né? Expansão. Talvez agora esse ano, como é um ano político, eleitoreiro, eles consigam. É mesmo, eu não sabia. Mas é uma cidade agradável, né? Quantos anos a cidade já tem? 172 anos Já está, né? de emancipação, né? Bem madura, né? Com certeza. E num local estratégico ali do Marajó, né? Como eu te falo, Breves é uma cidade muito importante na história. Vem lá da borracha vem para o arroz de várzea, depois inicia o ciclo da madeira. Um ciclo bastante lucrativo, né? Mas infelizmente esse Chegou ao ciclo fim, né? chegou ao fim. E ao chegar ao fim não se preparou um novo ciclo. Por quê? O atual gestor já era o prefeito da época. E ele preferiu não criar o ciclo para quê? Para que pudesse manter um curral eleitoral permanente. Isso é, né, muito triste, né? Que essa velha política permaneça, se perpetue no poder justamente por esse olhar, né? Mais egoísta, mais pensando no seu status, né? De manter o status, o domínio político De famílias aí. O que está acontecendo? Pelo que eu venho acompanhando nas últimas 2 eleições, que já está existindo uma certa primavera surgindo para acabar com esse tipo de... A população não aguenta mais, né? A população não aguenta mais, é um lado, é o outro. Entendeu? Eu acho que está vindo uma primavera aí para mudar essa... Talvez até o próprio governador não aguente mais também lidar com tanto, né, essa turma mais velhaca, mais... justamente. Né? Porque se tu fores pensar, o governador tem planos, né, de voos mais altos e tem uma turma ali que deve viver no pé dele, cobrando, né, favores, cobrando... A política, ela é dinâmica, eu sempre falo. E ela é igual a Copa do Mundo. Ela é de 4 em 4 anos. E os mesmos jogadores que renderam na Copa passada agora não é o mesmo que vão render nessa próxima. E assim que é a política aqui no Pará. É dessa forma. Pode ver que se lá atrás, da época que hoje é atual senador Jarder, pai do nosso governador do estado, ele surgiu na primeira vez quando ele ganhou para governador, ele enfrentou o baratismo sozinho. Conseguiu derrotar ali, mostrando que era possível vencer. E aí... Que era possível renovar, né? Possível renovar, que ficava... Para quem conhece a história do Pará, sabe que o nosso estado ficou governado ali por 40 anos, ali, pelo baratismo, imperou aqui. E ele veio sozinho, com a ajuda do povo, acima de tudo, e conseguiu tirar o poder deles. E assim como eu acredito que é possível a gente tirar o poder dessas famílias que estão aí há muito tempo na nossa cidade. Porque eu penso da seguinte forma, não existe alguém que não possa ganhar uma eleição e não existe alguém que não possa perder. Que existe os métodos inadequados que vai ser usado. E dentro desses métodos inadequados vem aí novamente aquela história do toma lá da cá, né? Tu acha que o povo de Breves vai vender seu voto em outubro? Assim, né? É uma situação que eu acho que isso aí existe em qualquer lugar, né? Claro. E a gente está preparado para enfrentar também esse tipo de situação, de conter isso aí.
através que a gente, acima de tudo, tá mostrar o sofrimento que o voto ele não tem preço. Tu tem realizado reuniões com a população para debater sobre isso, né? E para mostrar que o voto ele não tem preço, ele tem consequência. Então ali quando você pega aqueles R$100, você está entregando 4 anos de seu próprio futuro. Exato. Uma pessoa que não tem boas intenções. E nem tem mais o compromisso, né? Você foi pago, Tem né? mais o compromisso, não tem o que cobrar, né? Que foi vendido. É verdade. Olha, estivemos aqui com Adriano Sarges, jovem empresário, já aí uma experiência na sua área comercial e que está expandindo isso para levar uma indústria, né, para a região do Marajó, ali no município de... Tivemos informações de que tu estavas pontuando bem nas pesquisas e como nós temos um podcast que fala de política, traz para cá os grandes nomes da política, nada melhor do que te apresentar aqui para, né, o Pará, para o Brasil e para o mundo, né, já que estamos dentro de um portal relevante, o 5º mais acessado no estado. E te agradeço aí pela tua vinda e te deixo à vontade também para tu falar com teus vizinhos lá de Breves, porque vai chegar lá, né? Com certeza, quero agradecer mais uma vez a você, a toda a sua equipe. Para mim é uma honra participar, né, num podcast desse que é visto por todo o Pará, vários locais do Brasil também. E dizer que aos nossos correligionários lá de Breves, que eu sempre falo, transmitam o meu recado. O Adriano Sarges é pré-candidato a prefeito da cidade. E, acima de tudo, não é uma candidatura de 1 ou 2 ou 3 famílias. É uma candidatura da família brevense hoje. E, acima de tudo, que a gente vai seguir com a nossa pré-campanha, junto com o nome do nosso projeto, que é Breves Mais para Todos. Breves pode mais. E vamos seguir até a vitória. Muito bem. Parabéns, obrigado pela tua visita aqui. Volte sempre, né? As portas estão abertas. Com certeza que já vamos vir aqui eleito. Tu ainda não ainda não decidiu o partido pelo qual tu vai disputar a eleição, não, né? Não, a gente ainda está na discussão da questão do partido. Temos agora 4 partidos. Mas que te convidaram, no caso. E até o final da janela nós já vamos bater o martelo e fazer o outro. Então, quando tu tiver tudo arrumadinho, volte aqui pra gente atualizar o papo. A gente já sabe onde fica. Muito bem. Boa sorte lá, Adriano. Obrigado mais uma vez. Olha, pessoal, a gente fica por aqui. Mais um episódio do Podercast, sempre com um convidado especial, repito, porque senta aqui pessoas que fazem a diferença, que estão se propondo a fazer diferença e quem discute o poder está aqui no Podercast. Até a próxima.